Está começando o programa Família Verzola Recebe. Apoio cultural Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista. Olá você, meu amigo telespectador. Seja bem-vindo. Estamos abrindo mais um programa Família Verzola Recebe. Como sempre, aqui pela nossa TV Franca, canal 23. E que alegria chegar até você mais uma semana para apresentar aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Como sempre, mostrando as boas coisas da nossa Franca. E este programa que eu apresento hoje, pessoal, é um programa realmente que eu gosto muito. Porque é um assunto muito expansivo, muito interessante. E é um assunto que prende a atenção dos nossos telespectadores, até porque nós abrimos o nosso site para perguntas e constantemente recebemos diversas perguntas. Hoje eu separei aqui mais 10 perguntas que serão feitas para a nossa querida doutora Wang Weiling, médica acupunturista, ela que realmente é uma das grandes especialistas da cidade de Franca e de toda a região. Quando se fala em acupuntura, o nome da doutora Wei já vem direto na cabeça de todos, porque ela realmente entende do assunto e estuda muito as técnicas de acupuntura. Não é mesmo, doutora Wei? Tudo bem? Tudo bem, Lucas. Muito obrigada por essa nova oportunidade de a gente estar aqui conversando com nossos amigos. Como eu disse agora há pouco na abertura do nosso programa, nós abrimos sempre o nosso site para perguntas relacionadas à acupuntura. Porque o pessoal fica muito curioso, várias pessoas sofrendo com algum tipo de doença, querendo alguma solução através da acupuntura. Então nós abrimos o nosso site www.familiaverzola.com.br e deixamos aberto a você, amigo telespectador, para fazer a sua pergunta para a doutora Wei. Sempre a nossa equipe está aqui no consultório dela, gravando e relatando a ela alguns problemas que você está enfrentando, que ela com certeza vai lhe dar uma resposta, uma solução. E hoje nós estamos aqui para apresentar mais 10 telespectadores que nos perguntam sobre acupuntura. E nós vamos começar pela Célia Maria, que vem lá do Jardim Roselândia. Doutora, ela diz o seguinte, que sofre há tempos com uma tendinite no punho direito, que a impossibilita de fazer várias coisas, inclusive no seu trabalho, porque constantemente faz o uso de computador. Disse que já fez algumas fisioterapias, mas que não adiantou. Será que a acupuntura pode ajudar a minorar um pouquinho as dores? Então, Célia, esse tema é muito interessante, porque o que a gente vem falando nos congressos por aí afora é que nós devemos tratar o doente como um todo e não só a doença. Então você aparece com um quadro de tendinite, mas a tendinite é só a manifestação de um desequilíbrio interno seu, tá? O que é isso? O tendão, quem comanda na medicina chinesa é a energia da vesícula biliar, tá? Então tudo aquilo que você vai comer ou tomar de medicamento ou o sentimento que vai desequilibrar tanto o fígado quanto a vesícula vai afetar o seu tendão. O que é isso, então? O tendão é só uma manifestação de que algo está doente, é a pontinha do iceberg. Então, se a gente tratar só a pontinha do iceberg e não tratar tudo aquele bloco de gelo que está mergulhado dentro do oceano, que é o seu desequilíbrio, que está lá no fundo, que ninguém vê, essa tendinite com certeza não vai melhorar. Por quê? A gente vai ter que controlar todos os fatores alimentares que estão desequilibrando seu fígado e vesícula, toda a parte de medicamento que você está tomando, que está contribuindo para que haja manutenção desse desequilíbrio. Vamos para a nossa segunda pergunta, que vem da Joana Dark. Ela nos envia um e-mail e pergunta: meu filho anda com uma dor ciática forte na região lombar. Já tomou remédios fortes que não surtiram tanto efeito. Dá para se fazer algo, doutor Wei? Então, com certeza, tá? Esse foi um tema de um trabalho que a gente apresentou em 2011 em San Diego, nos Estados Unidos, relatando que a acupuntura, todos os pacientes que tinham dor lombar e tinha até hérnia de disco muitas vezes, tá? Eles
e alguns tinham indicação cirúrgica. 100% dos pacientes nossos fizeram tratamento só colocando os pontos da acupuntura auricular e 100% melhoraram, mesmo aqueles que tinham indicação cirúrgica. Por quê? Que às vezes, muitas vezes não, 100% deles melhoraram sem ter que fazer cirurgia, né? Porque, na verdade, o que eles falam nos congressos de dor é que o achado no exame de uma hérnia de disco, por exemplo, ele não tem uma correlação. Tem muitos pacientes que têm hérnia e não tem dor. Só que tem muitos pacientes que têm dor e não têm hérnia. Quer dizer, a dor não tem relação causal com a hérnia. Tá? Então, quando a gente faz acupuntura, a gente faz um relaxamento todo de toda a musculatura, equilibra toda a energia e com isso o paciente melhora como um todo. Tá? E é super legal esse resultado, até nós publicamos isso numa revista de acupuntura esse ano. Tá? Nós vamos ao nosso intervalo comercial. No primeiro bloco a gente respondeu as perguntas da Célia Maria e da Joana Dark. Já depois do intervalo nós voltamos com as perguntas do Valber, do Osmar. Já voltamos. Skol apresenta um novo jeito para abrir uma long neck. Primeiro, a long neck quadrada. Agora, a long neck redonda. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Se beber, não dirija. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo a médica acupunturista doutora Wang Weiling. Ela que é uma grande especialista, constantemente está se aprofundando, estudando cada vez mais nos cursos, congressos que participa aí, tanto pelo Brasil como pelo exterior. Realmente a doutora Wei é uma grande médica mesmo, que está aqui hoje nos dando uma aula sobre acupuntura. E a nossa pergunta agora, doutora Wei, vem do Valber, que nos diz: doutora Wei, a acupuntura pode ajudar a tratar o reumatismo? Com certeza, Valber. É assim, o reumatismo é uma doença, é um termo genérico, né? É uma, vamos supor, uma dor articular em algum lugar do corpo, né? Só que esse termo, na medicina chinesa, tem uma outra causa, é uma causa diferente do que normalmente a medicina ocidental fala, né? Está muito relacionada com os fatores climáticos, tá? A invasão de vento, friagem, umidade, calor. Então, a pessoa que muitas vezes tem dor nas juntas, ela pode muitas vezes estar relacionando, nossa, o tempo esfriou, muitas vezes no inverno, a dor aumentar, tá? Porque está muito relacionada com a invasão de fatores externos, que é vento, frio, umidade, secura. Então isso... Agora os fatores alimentares também estão relacionados com a dor articular na medicina chinesa, tá? Eu não vou falar alimentação, tá? Que causa, tá? Porque isso está muito relacionado com um alimento que a gente ingere constantemente, tá? Mas até a própria ingestão de água gelada também faz aumentar a dor, tá? Quando você toma coisas muito geladas, isso dá uma predisposição para dor. E a própria acupuntura, logicamente, quando a gente faz acupuntura, a gente tenta eliminar esses fatores que entraram com a própria agulha, tem uns pontos específicos, e a gente não trata somente o sintoma. A gente enfatiza isso porque é muito importante tratar o doente como um todo, tá?
que o doente está muitas vezes com uma desarmonia energética gerada por fatores emocionais, por alimentação inadequada, por estilo de vida inadequado também. Tudo isso somado a um monte de coisa, isso vai gerar um desequilíbrio que a gente tem que tratar. Então, o reumatismo é só, novamente, a pontinha do iceberg. Se você não tratar todo o resto, a resposta ao tratamento é muito precária. Tá aí a resposta, Valber. Tomara que a Dr. Way tenha conseguido te ajudar no seu problema, mas de qualquer maneira, pessoal, a gente sempre recomenda, aqui a gente faz a pergunta que vocês nos enviam e tudo mais, mas marque uma consulta aqui com a Dr. Way, venha até o seu consultório e realmente bata um papo, porque a Dr. Way vai esclarecer melhor para vocês o tipo de problema que você está vivendo e tudo mais. Então é muito importante, Dr. Way, a pessoa vir aqui ao consultório e realmente relatar o problema, né? Ah, sim. É porque cada paciente pode ter 10 com reumatismo, mas cada um tem a raiz do problema ser diferente um do outro, mas manifestando com o mesmo sintoma. Então, a gente não trata a doença. A doença pode ser a mesma, mas a gente não dá nome para a doença. A gente dá, na verdade, a gente tem que tratar o paciente em si. Tá? A gente não vai tratar a sua dor. Na verdade, você não é uma dor, você tem um nome, você chama Valber e você tem todo um conjunto de coisas aí que a gente precisa tratar como um todo, tá? Muito bom. Vamos passar para a próxima pergunta que vem do Osmar. Ele diz, Dr. Way, certa vez vi você comentar em um programa anterior que a acupuntura ajuda a tratar problemas de disfunção erétil. Sofro com o problema já há algum tempo. Tenho 45 anos e já fiz uso de alguns remédios para disfunção erétil. Realmente foram bons, me ajudaram bastante, mas não gostaria de tomá-los o resto de minha vida. Agora, há alguma coisa que a acupuntura pode fazer, Dr. Way? Ah, sim, com certeza. Isso é uma coisa assim que não só você, acho que tem muita gente com esse mesmo problema. Tem muito paciente que vem aqui com esse problema, ele fala de tudo, menos aquilo, mas a gente sabe com um conjunto de coisas que provavelmente ele também está com aquele problema. Porque tudo é uma coisa só, tá? A gente não trata um sintoma, a gente trata um conjunto. E se um conjunto tá, como por exemplo, com uma energia fraca, vamos dizer, a bateria está fraca, naturalmente a bateria que está mandando energia para aquele funcionamento provavelmente deve estar fraca. Então, a gente não trata o sintoma. Quando você toma um remedinho para tratar o sintoma, você está tratando o sintoma, mas não está tratando a raiz do problema, que é um outro problema mais profundo que está lá dentro, tá? Que a gente tem que recarregar, dar uma carga aí. E não só a carga para aquela bateria lá que está fazendo o seu sistema sexual funcionar, mas todo o corpo do indivíduo deve estar meio que fraco, descarregado, e com isso todo o sistema tem que ser tratado como um todo para que envie uma energia adequada para o bom funcionamento do seu aparelho sexual. Então, cada um é um caso. Cada caso é um caso diferente, logicamente a gente tem que avaliar toda a sua alimentação, estilo de vida, o seu trabalho, tudo isso para ver onde que está o vazamento de energia aí, que logicamente você é muito jovem para estar assim, tá? Então a gente tem que tratar e fazer com que você entenda por que está acontecendo isso. Perfeitamente. Nós vamos dar uma pausa à nossa entrevista com a doutora Wang Weiling para o nosso intervalo comercial. Mas é rapidinho, voltamos já. Gosto de destacar o trabalho profissional de pessoas que realmente servem a cidade. Doutora Wang Weiling, especializada em acupuntura médica, clínica geral, tratamento de dor. Uma grande profissional à sua inteira disposição. Doutora Wang Weiling, fica na rua Homero Alves, 1929, 3721-2437, 3723-9642. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil.
Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo diversas perguntas dos nossos telespectadores sobre acupuntura. E a próxima pergunta vem do MLS. Ele não se identificou, apenas com as iniciais MLS e nos diz: Dr. Way, sofro de ejaculação precoce. E como sofro com este problema? Há solução através de tratamento com a acupuntura? Então, MLS é o seguinte, essa parte, como eu já tinha respondido à questão anterior, a sexualidade está relacionada com a energia do rim, tá? Então, todo o para cada órgão externo existe um órgão interno que comanda, tá? Por exemplo, o olho quem comanda é o fígado, o nariz quem comanda é o pulmão, a boca, a língua quem comanda é a energia do baço, o ouvido quem comanda é o rim. E para a parte sexual é a energia do rim também que comanda, tá? Se você está apresentando quadro de ejaculação precoce, isso é um sintoma de que a energia do seu rim está fraca. A gente precisa tratar isso, tá? E logicamente o rim, ele não é um órgão isolado, ele é um órgão que está interconectado com os outros órgãos maciços do corpo, tais como o fígado, o pulmão, o coração, o baço. Então todos esses órgãos, eles têm que estar com a energia adequada para que ocorra uma harmonia no funcionamento interno e que mande a energia para o rim. Se a energia do seu rim não está adequada, a gente tem que tratar o rim, mas o conjunto todo. Logicamente, nós vamos tratar você como um todo novamente, tá? Então, a acupuntura tem um efeito muito bom na parte sexual. Logicamente, a gente vai ter que ver todo o seu hábito de vida, todo o seu hábito alimentar, que são fatores que estão levando a exaurir a sua energia. Deve ser a energia toda, de todos os órgãos, inclusive a energia do rim. Então, a gente precisa rever tudo isso e tratar adequadamente, tá? A próxima pergunta é uma pergunta inédita, que eu não tinha visto falar ainda sobre este assunto, e vem da Brígida. Ela diz o seguinte: Dr. Way, meu filho sofre com um problema. Ele tem um suor bastante excessivo e isto causa um grande mau cheiro nas axilas, apesar de manter uma ótima higiene. Já fui a um dermatologista, mas não resolveu. Inclusive, ele chega a sofrer bullying dos amigos e não quer sair de casa. Assim, como vejo que a acupuntura pode tratar diversas doenças, também procuro uma solução para este problema. Tá, é o seguinte, isso a gente chama de hiperidrose. A hiperidrose foi um tema que nós apresentamos num congresso em 2009, tá? Em um país lá perto da União Soviética, não lembro. Foram tantos, né, doutora? E é assim, o suor excessivo é um dos sintomas de que, logicamente, tem relação com a ansiedade, mas tem relação com o desequilíbrio da energia, porque quando a pessoa sua muito sem precisar, é sinal de que ela não está com a energia muito adequada, não, tá? Então, uma das perguntas que eu faço para os meus pacientes constantemente na primeira consulta, uma das perguntas é se sua ou não, sem precisar, sem estar fazendo exercício. Porque se você não faz exercício e sua, isso é um sintoma de que a sua energia interna está enfraquecida e precisa tratar. Então, na verdade, o suor é só uma manifestação de um sintoma que a gente precisa tratar internamente, adequadamente, a causa, que é essa deficiência de energia, tá? Então, os resultados com a acupuntura são excelentes, tá? Para tratar excesso de sudorese, tá? A gente tem muitos pacientes, só que a gente não trata, logicamente, com meios cirúrgicos. Logicamente, a gente só faz esse reequilíbrio energético e o paciente melhora. E o tratamento não é demorado, é rápido. Nós vamos agora ao nosso último intervalo comercial e já nós voltamos com a pergunta do Antônio Mauro e também da Tassiana. Já voltamos.
Skol apresenta um novo jeito para abrir uma long neck. Primeiro, a long neck quadrada. Agora, a long neck redonda. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Se beber, não dirija. Estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. E já voltamos com uma pergunta que vem do Antônio Mauro. Ele diz o seguinte, doutor Way: sofro com uma doença que é chamada de fenômeno de Renault, que é um distúrbio circulatório. Já tive ótimos resultados com a acupuntura quando quis parar de fumar. Será que agora meu problema tem solução? Então, o fenômeno de Renault, ele é muito comum em paciente que é friorento. Eu não sei se você é friorento. E quando submetido a um clima mais frio, tá? E pode piorar mais à noite, porque a noite é mais fria que o de dia, porque de dia a gente tem sol, essas coisas. Então, logicamente, por uma pessoa ser mais friorenta, isso denota ter uma deficiência da energia yang que a gente precisa tratar para que você aqueça o seu corpo mais adequadamente. Logicamente, não é só com a acupuntura, a gente tem que tratar com a alimentação. A alimentação que você tem que ser diferente, você tem que evitar mais coisas cruas e evitar coisas geladas, porque isso tudo vai esfriar todo o seu corpo e isso pode piorar o seu sintoma de ficar com as extremidades roxas, né? Então, logicamente, a gente tem que tratar você como um todo e não só o fenômeno em si, tá? Então, mas o tratamento é muito bom porque a gente trata a raiz do problema, tá? Que é esse desequilíbrio energético que está causando esse esfriamento das suas extremidades e o arroxeamento, a má circulação nas periferias por causa dessa deficiência de energia. E a última pergunta do nosso programa vem da Tassiana, que nos pergunta o seguinte: doutor Way, já vi em outros programas você falar sobre obesidade. Sofro muito com este problema e não consigo resultados, apesar de ir na academia e tudo mais. O que pode ser feito, doutor Way? Então, Tassiana, esse problema da obesidade tem vários fatores que a gente tem que estudar, né? Logicamente, tem que ver se você foi gordinha, se seus pais são gordinhos, se você herdou isso, e seus hábitos alimentares de exercício. O que a gente tem visto é que a maioria dos gordinhos, eles gostam de comer coisas que geram mais para ficar mais gordinhos. Porque o nosso corpo, ele tem uma tendência a estar comendo coisas que fazem com que a gente fique cada vez mais doente, tá? Então, normalmente, quando a gente está num desequilíbrio, o corpo pede coisas para que você mantenha o seu desequilíbrio, tá? Então, normalmente, o gordinho gosta de coisas que fazem com que ele fique mais gordinho. E com isso gera um desequilíbrio da energia, tá? Porque para reequilibrar a energia, normalmente a gente tem que comer coisas que a gente não está acostumado a comer, tá? O gordinho gosta de ficar tomando leite, tomando refrigerante, tomar água gelada. E outra coisa, eles acham que comer salada crua emagrece, né? Logicamente, isso é cultural nosso de falar, tem que comer salada para emagrecer, né? E muitas vezes a gente não vê isso, tá? A pessoa, se fosse fácil comer salada para emagrecer, eu acho que daria muita gente magrinha. E tem muita gente que come salada para emagrecer e só engorda, né? Por que que a pessoa engorda comendo salada, né? Se fosse fácil, todo mundo comia salada e emagrecia, não emagrecia? Mas não emagrece, por quê? Então, isso é uma questão que a gente tem que refletir, tá? Então, logicamente, não é tão fácil,
Mas uma das coisas que eu digo é que a pessoa gordinha, normalmente, ela tem uma deficiência da energia interna. Porque para você emagrecer, você tem que ter energia também. Por isso que o gordinho fala, para academia, ele até vai para academia, mas ele tem uma preguiça para ir para academia, porque ele não tem energia para ir para academia, fazer os exercícios, ou para fazer uma dieta correta, para fazer digestão e tudo mais, você precisa ter energia. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que tratar, para que tudo isso volte a funcionar direitinho, você faça o xixi normalmente. E isso tudo é uma coisa muito profunda que a gente tem que avaliar, cada caso é um caso, tá? E detectar qual que é onde que está o seu erro, para a gente novamente tratar tudo aquilo para voltar a funcionar seu corpo e para que ele volte a ter um metabolismo normal. Nosso programa de hoje está chegando ao final. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a esta grande profissional que é a doutora Wang Wei-Ling, mais uma vez muito bem nos recebeu aqui no seu consultório, pôde nos dar uma aula sobre acupuntura, respondeu todos os nossos telespectadores com grande maestria. Doutor Wei, mais uma vez gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa e, claro, como sempre, deixar sempre os nossos microfones abertos a você aqui, porque nossos telespectadores sempre enviam perguntas a você e tenho certeza que você futuramente, logo vai nos responder. Eu fico feliz de poder estar ajudando de alguma forma aquilo que eu falo nos outros programas. A pergunta que você está mandando pode ser o seu problema, mas pode ser o mesmo problema para vários que estão nos assistindo. Então é importante que vocês participem, continuem mandando suas perguntas. Eu acho uma delícia estar respondendo e estar compartilhando com vocês um pouco do que eu sei, né? E espero estar aqui mais outras vezes para a gente estar trocando essas ideias novamente, tá? Muito obrigada. Espero por você na próxima semana, sempre com um programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá! Você assistiu Família Verzola Recebe. Apoio cultural Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista.